Olá, meus amigos, bom dia! Estamos mais uma vez aqui no Facebook a fim de realizar uma live nesta oportunidade, hoje, quinta-feira, finalzinho do mês de maio. Dentro de alguns dias já adentramos o mês de junho de 2020. Um ano atípico, um ano diferente, um ano que podemos dizer que marcará, sem sombra de dúvidas, não só a sua história, a minha história, mas a história da humanidade. E nós falaremos nesta live sobre os lutos atípicos, os lutos decorrentes do Covid-19, os traumas, os eventos emocionais decorrentes dessas perdas que ocorrerão nesse período. Por isso, convido você a, nessa oportunidade, compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, compartilhar no seu próprio Facebook, pois o conteúdo que será abordado aqui, sem sombra de dúvidas, é relevante, é importante, as pessoas devem conhecer essa temática, a fim de não só passarem por esse período com menor sofrimento, como poder ajudar outras pessoas que, porventura, possam passar por essa demanda. Então, convido você a compartilhar esse material. Eu fiz a divulgação de que faria uma live nessa oportunidade falando sobre os lutos atípicos, os lutos decorrentes desse período que estamos vivenciando. Há alguma diferença desse luto em especial para outros lutos? A pessoa perde um ente querido, isso não seria igual, similar? É justamente sobre isso que falaremos. Quem perde alguém em decorrência do Covid-19 sofre de igual modo a quem perde alguém em decorrência de um AVC, um infarto, um acidente? Vocês perceberão que há uma diferença desse tipo de luto. O sofrimento que a pessoa passa em decorrência do luto deste momento é um luto diferente, pois ele tem características que você perceberá que são também diferentes. Então, convido você a, nesse momento, manter o seu foco, a sua atenção nesse nosso bate-papo. Eu sou Joanildo Silva, sou terapeuta, sou professor de terapeutas, viajo por todo o Brasil realizando cursos e formações para psicólogos, odontólogos, médicos, fisioterapeutas, psicanalistas, coaches, profissionais de um modo geral que desejam aprender um pouco mais sobre as emoções humanas. Como lidar com essas emoções? Como interagir com essas demandas que são muito naturais da nossa própria existência? E nesta oportunidade, nós falaremos sobre esse momento que estamos vivendo. Esse momento que tem tirado o sono de tantas pessoas. Esse momento que tem destruído famílias. Não só por adoecer as pessoas desta família, mas em alguns casos, por ceifar a vida de alguns. E os que ficam? O que passam? O que sofrem? Quais as consequências? Vamos descobrir juntos o que ocorre com as pessoas que perdem alguém em decorrência do Covid-19. Nós, seres humanos, somos seres ritualísticos. Somos seres que aprendemos desde cedo a ter um ritual para tudo. Ao nascer, naturalmente, a depender da religião, a pessoa é apresentada no altar. No caso da religião cristã, geralmente se apresenta o bebê na igreja. Isso com alguns dias de nascido ou talvez meses de nascido, mas geralmente com menos de um mês. No caso dos judeus, havia a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma cirurgia, pequena cirurgia, realizada a fim de marcar aquele sujeito para dizer: esse é um judeu, esse é um nascido na Judéia. O tempo passa e os rituais continuam. Os rituais, eles servem para transições. Por exemplo, a jovem debutante
15 anos. A família faz uma festa e apresenta essa moça, essa jovem, para a sociedade, dizendo: minha filha agora é uma mocinha, minha filha agora está entrando na fase adulta. Claro, com 16 anos ainda não é adulto. Por exemplo, hoje se considera adulto a partir dos 22 anos. Até os 22 anos se entende que ainda é a fase da adolescência. Acredite, hein? A adolescência se considera não apenas até os 18, mas até os 22. Então, você seria adolescente até os 22 anos, pois você ainda está em fase de maturação das suas emoções e de todas as suas experiências. Pois bem, o que ocorre? Nós temos então essas fases de transição. Dentre essas fases de transição, uma das é justamente essa mudança, mostrando que a garota, por exemplo, entra na sua fase de mocinha, vai se tornando uma mulher. Uma outra fase de ritual é, por exemplo, o noivado. O noivado é um ritual, ou seja, o casal que pretende casar, ele reúne a família e noiva. Ao noivar, ele está dizendo: estamos passando por um processo de transição, do qual esperamos que no final seja o nosso casamento. Ao passar por esse processo de noivado, entra um outro ritual, que é o ritual do casamento, onde o casal então entende que agora é hora de selar de fato essa aliança de forma mais duradoura. Então, cria-se uma cerimônia com a presença de testemunhas e faz-se um ritual. Todos os rituais, eles têm um significado. Na morte, existe também um ritual, o ritual fúnebre. Tanto é que nós falamos, por exemplo, da chamada missa de corpo presente. Já ouviu falar nessa expressão? Pois bem, existe. Existe a missa de sétimo dia, também é um ritual, é um rito de passagem. No funeral, existe também uma ritualística. Mesmo que não haja ali nenhum tipo de manifestação religiosa. Quando eu falo em ritual, eu me refiro à forma como se interage com aquele evento. Então existe um modo de interagir com esse evento. Qual é o modo? O modo é: reúne-se os familiares, os mais próximos, ali se toma um café, ali se recebe a solidariedade das pessoas presentes, ali se vela o corpo, depois o conduz ao recanto eterno e lá o deposita. Tendo lá também um outro ritual, que aliás é um dos mais penosos, um dos mais dolorosos, que é o momento onde se coloca o caixão na sepultura e então se cobrirá. Tudo isso tem um significado. Tudo isso tem uma importância para o psiquismo humano. Passar por essas fases é extremamente importante, pois a pessoa entenderá que essas fases não foram saltadas. Então, se uma pessoa, por exemplo, falece de um acidente, o corpo chega em casa e todos esperam que o corpo chegue em casa. Então, é o primeiro momento, é a primeira dor. Né? A primeira eu não diria, possivelmente a segunda, porque a primeira é saber que a pessoa morreu. A segunda dor é receber o corpo em casa. E as pessoas têm que estar preparadas para esse momento, pois é um momento que dói muito dentro de cada um. Pois bem, ao receber esse corpo em casa, se vela o corpo e faz toda essa ritualística até o encaminhar ao recanto de paz. Essa ritualística, ela já foi interiorizada por cada um de nós. Então nós já sabemos o procedimento. Nós já sabemos que o corpo vai chegar, ele vai ser velado possivelmente durante a noite ou por algumas horas. Depois, até em cidades do interior, por exemplo, se anuncia à comunidade, geralmente por carros que fazem publicidade, informando que o corpo já está sendo velado em casa e que em determinado horário ele será conduzido até o cemitério. Então nós já entendemos como é que funciona toda essa cerimônia. Tudo isso que envolve esse ritual da despedida. No entanto,
Cada fase dessa, ela é interpretada em nossa mente como sendo um degrau que estamos passando até no final, de fato, selarmos a despedida. E é importante que a pessoa vivencie isso. Tem pessoas que, em função da forte carga emocional, elas desmaiam, elas perdem a consciência e elas não conseguem vivenciar isso, acompanhar todo esse processo. A consequência disso é que possivelmente, claro, cada um trabalha isso na sua subjetividade, mas possivelmente, no futuro, essa pessoa pode sentir essa lacuna. Essa pessoa pode sentir que não conseguiu dizer adeus, não conseguiu se despedir. Aliás, um cantor famoso que cantava essa música, Não Aprendi a Dizer Adeus. Nós não aprendemos a dizer adeus. Dizer adeus é muito doloroso. Dizer adeus é muito difícil. E no caso da morte, muito mais. Então, já falamos que é necessário passar por esse processo de se despedir, mas no caso do Covid-19, ao ter um familiar do chamado grupo de risco, principalmente, a Covid-19 tem ceifado vidas não só no grupo de risco, então cuidado. Tem jovens sendo levados por essa doença, mas geralmente os casos mais numerosos são no grupo de risco. Pessoas com comorbidades ou pessoas que já têm uma certa idade mais avançada e, em função disso, o corpo já está mais fragilizado. No caso de pessoas que contraem o Covid-19, o chamado coronavírus no popular, ele é levado para o hospital e aí ele fica em isolamento. Ele fica num período de isolamento que pode demorar uns 15 dias até ele se restabelecer e voltar para casa, ou poderá durar mais tempo, porque em função da consequência do adiantamento da doença, ele pode ficar 20 dias, 30 dias internado em uma UTI. Nesse período ele não recebe visitas. Então, a filha, por exemplo, ou o marido, ou a esposa, o irmão, ele leva o seu querido até o hospital, entrega à unidade de saúde e fica sem ter acesso a essa pessoa durante esse período. Então essa pessoa fica internada 15 dias, 20 dias, 30 dias, a depender, como eu disse, das consequências que essa doença provocou. E no final, caso a consequência final seja óbito, essa família não verá essa pessoa novamente. Essa família receberá um corpo, óbvio, dessa pessoa, que faleceu, dentro de um caixão lacrado e fará o sepultamento de um caixão lacrado. Joanildo, você pode estar pensando, não, o caixão chega em casa, a pessoa faz o sepultamento, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro que o corpo não volta para casa. O corpo sai do hospital, geralmente direto para o cemitério. Por quê? Porque haveria o risco de contaminação. Então, não se permite que o caixão seja aberto, não se permite que o caixão seja velado em casa e a pessoa então é levada para o cemitério a fim de ser sepultada com pouquíssimos familiares por perto e mesmo assim protegidos. Essas pessoas que vão acompanhar esse velório, elas não podem se despedir de fato, porque elas não veem o seu ente querido. Há uma saudade. Há uma saudade que toca em seu coração, dizendo o seguinte: eu deixei meu pai no hospital há 30 dias atrás. Pensei que ele voltaria e ele não voltou. E essa pessoa não pôde dizer adeus. Essa pessoa não pôde se despedir, ter seu último momento. Porque nem todos que vão ser hospitalizados pelo Covid-19 irão a óbito. Então, óbvio que há esperança que essa pessoa retorne. No entanto, pode acontecer dela ir a óbito. Então, se essa filha leva o pai para o hospital na esperança que ele retorne, ele vai ficar bom, e ele não volta, há uma frustração porque esse pai não voltou.
E esse pai não só não voltou, como ela não pôde dizer adeus a esse pai. Ah, mas ela recebeu o caixão, onde o papai dela estava dentro, e ela foi para o cemitério, mas ela não disse adeus, ela não olhou nos olhos do pai. Ela não tocou naquela mão, ela não te disse eu te amo. E isso é importante a fim de fechar esse momento. Nós não falamos sobre a ritualística? Pois bem, esse luto ficará em aberto. E esse luto em aberto provocará uma dor, da qual nós não sabemos quanto tempo irá durar, justamente porque cada um a processa de um jeito. E é importante que nós possamos entender isso, a fim de que, caso você venha a ser uma das pessoas afetadas por essa situação, ou conhecer alguém que passará por isso, ou caso você seja terapeuta também e possa ajudar outras pessoas, observe que haverá ali uma lacuna. Haverá ali uma dor, uma ausência, não apenas a ausência da pessoa que se foi, mas a ausência também de se despedir. Esse se despedir, ele é necessário. E aí é importante que do seu jeito essa pessoa o faça. Seja ela através da sua espiritualidade, seja ela através de um processo terapêutico, que recomendo muito, buscar ajuda a fim de tratar essa demanda não trabalhada. A Organização Mundial da Saúde traz como característica de um luto em média de 2 a 3 meses. Então, em 2 a 3 meses, quem perde alguém deverá aprender a lidar com essa dor. É um processo onde essa pessoa passa por um processo de maturação dessa emoção, até que ela não vai desaparecer, mas ela vai ficar mais tolerável. E quanto mais o tempo passa, mais ela aprende a lidar com isso. No entanto, quem somos nós para poder afirmar que quem perde um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, em 3 meses deverá estar curado? Quem somos nós para fazer isso? Então, cada um passará por essa experiência a seu modo. Pode ser que essa pessoa que passe por isso demore 6 meses, 7 meses, porque essa dor é significativa para ela. Agora, é importante também observar que se essa dor não for trabalhada, ela pode se tornar patológica. Ela pode desenvolver um processo psíquico de sofrimento tão intenso que essa pessoa então adoecerá. E mais do que nunca, uma ajuda profissional é de extrema necessidade. A fim de que essa pessoa que passa por esse luto consiga então mentalmente fazer essa elaboração. Eu sei que dentre tantos temas que poderíamos tratar, você diz assim, mas Joanildo está falando de luto, Joanildo falando sobre morte nesse momento. Gente, não devemos nos furtar de conversar sobre as coisas. Temos que conversar. Temos que dialogar sobre aquilo que nos incomoda. Temos que dialogar sobre aquilo que de algum modo nos afeta, aquilo que de algum modo nos faz sofrer e aquilo que é real, está aí. Virar as costas para a realidade não fará com que a realidade mude. A realidade só muda através do nosso esforço, através da nossa luta, através da nossa vivência, através da nossa interação. Fiz esse pequeno bate-papo, espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe com seus amigos, caso você entenda que é relevante. Eu sou terapeuta, professor de terapeutas, viajo pelo Brasil fazendo atendimentos também. Atendo em Camaçari, cidade onde moro atualmente, Feira de Santana e Salvador, aqui na Bahia. Atendo no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, quando estou lá por ocasião das minhas viagens, Araguaína, no Tocantins e também Belo Horizonte, quando estou em Belo Horizonte. Agradeço o carinho de todos, um forte abraço. Caso queiram entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 75 99277 4952. E se você for terapeuta e deseja aprender a lidar com as emoções, não só suas, mas também dos seus clientes, temos online um curso muito interessante, o Terapia das Emoções. Você pode acessar esse curso, se inscrever pelo www.superhipnose.com/terapia-das-emoções. Um abraço a todos, fiquem com Deus.